A tradição da deusa remonta ao período paleolítico e neolítico da história da humanidade. E ela começa a ser redescoberta através de pesquisas, através das escavações de vários arqueólogos ao longo da história, né, e na história do mundo, onde se começam a reencontrar figuras que relembram, né, como figuras femininas. Eles começam a reencontrar ali nas escavações objetos que tinham esse formato, né, um formato de corpo, que tinham traços e formas que faziam referência ao feminino. E daí, se remontando, né, e juntando, catalogando todas essas pesquisas, estudos aprofundados, começa um quebra-cabeça ao longo dessas pesquisas sobre uma tradição que possivelmente, com esse aprofundamento de história e pesquisa, que fala sobre uma tradição onde o feminino, a energia do feminino, tá? E é importante ressaltar que quando eu falo sobre a energia do feminino, a energia do masculino, a gente vai estar falando sobre um simbolismo muito mais amplo do que o fato de ser homem ou mulher em relação a sexo, em relação até a outras questões que envolvam esse aspecto. A gente fala de energia e a gente vai compreendendo que o simbolismo na humanidade e a ativação de uma energia que compõe aspectos mais femininos, assim como a gente pensa em símbolos como a lua, como a noite, como o próprio mar, que pode estar associado até a deusas, né, femininas, e um símbolo masculino, uma energia masculina, onde a gente pode pensar, por exemplo, no simbolismo do sol, no simbolismo do dia, de uma ativação, de um comportamento que traga uma ativação maior do fogo, do simbolismo do fogo. É nesse sentido, nesse aspecto que a gente vai falar e trazer essa explicação didática também sobre uma energia, um princípio feminino e um princípio masculino. Então, quando a gente vai trazendo esse aspecto de uma cultura e uma tradição, onde se existia uma figura que representava o feminino, muito provavelmente ligada às questões de agricultura da época, questões onde o contato com a terra, o contato com a fertilidade da terra e essa compreensão de que a partir de um princípio que produz, reproduz e que faz nascer ali o alimento, é muito semelhante aos ciclos femininos e, obviamente, aos ciclos lunares, onde a lua e os ciclos lunares é que guiavam muito e principalmente todas as questões em relação a plantio, a colheita, né, a toda essa dinâmica de agricultura, quando os povos eles iniciam esse ajuntamento em sociedade, né? Então é muito lógico pensar nisso, além das pesquisas, que esse princípio feminino ele era muito mais próximo da humanidade, muito mais próximo dessas pessoas em ritos cotidianos, em ritos frequentes, né, ritualísticas, que traziam um sentido e um símbolo mais profundo da vida cotidiana. Então, se eu compreendo que a terra, ela fértil, ela vai me trazer o alimento, que quando eu trato bem essa terra, eu tenho uma boa colheita, quando eu me sintonizo com os padrões lunares, com os padrões da natureza que estão ao meu redor, das estações e tudo, isso vai me trazer algo bom, não só para mim, mas para minha família e amplamente para minha comunidade. Óbvio que esse princípio feminino, enquanto energia, ele vai precisar ser cultuado e reverenciado de uma forma muito mais profunda. E não que não exista ali um culto a um princípio masculino. Então, em muitas sociedades antigas, muitas civilizações, né, antigas, a gente vai perceber a presença ativa e muito visual desse princípio feminino e desse princípio masculino enquanto equilíbrio, para que se sustente um padrão social que flua com essas duas energias e, consequentemente, isso vai ser um processo interior em cada ser humano.
Quando a gente começa a perceber um desequilíbrio nesses sentidos, a gente vai podendo até estudar com muito mais ampliação de visão e de compreensão os ciclos que a humanidade vem passando em todos os aspectos da sociedade, não só o aspecto social, político, econômico, né, como a gente pode trazer mais para um momento presente, né? Então a gente vai perceber o quanto que isso está relacionado. E aí, retornando lá para o que eu estava falando sobre o aspecto, né, dessa cultura, desse culto a Deus, aí dessas figuras que foram sendo encontradas em vários lugares do mundo, é interessante, é muito simbólico que a gente reencontre coisas a partir de uma escavação, a partir de algo que estava ali enterrado, né, tanto literalmente na terra quanto no nosso inconsciente, para que a gente relembre que tudo é dentro e fora. Então, essas sociedades que se chamaram de matrifocais, né, essa denominação, onde o conceito matrilinear ele está evidenciado por essa lógica que eu acabei de trazer em relação ao princípio feminino, a terra, a colheita, a agricultura, a fertilidade. Então, tudo isso é visto, né, em um princípio ativo feminino, enquanto que a mulher tem esse receptáculo da vida e realmente dá a vida no sentido do parto ou de uma perpetuação da espécie. Então isso é muito lógico quando a gente pensa numa sociedade onde se existia o culto à deusa, não é? Então hoje eu estou trazendo um pouco desse assunto, que faz parte dos meus atendimentos, faz parte do meu trabalho em relação à ancestralidade, em relação ao princípio feminino, e que obviamente vão ter inspirações, né, escritas, livros, pesquisas muito profundas que eu vou trazendo e perpetuando isso no meu trabalho como um todo, não só nos atendimentos individuais, mas nos atendimentos coletivos, né, em relação a mulheres, mas não só mulheres, a todas as pessoas que se interessam. Afinal de contas, quando a gente parte para um olhar simbólico e muito mais amplo em relação ao inconsciente coletivo, a gente vai percebendo que dentro de todos nós existem as mesmas possibilidades em princípio de transcendência, certo? Independente de onde a gente nasceu, independente da nossa sexualidade, independente do nossa identificação enquanto seres, nós temos essa capacidade de buscar esse princípio dentro de nós, ativá-lo. A gente tem a capacidade de transcender em relação à nossa essência, independente daquilo que foi aprendido desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Então, hoje eu trouxe esse livro para mostrar para vocês, para quem se interessa no assunto, que é um dos livros que trazem um pouco mais aprofundado esse assunto de pesquisas e essa parte histórica que não é tão fácil da gente acessar na nossa formação escolar ou até acadêmica também, mas que existem essas pesquisas. E esse livro aqui se chama O Legado da Deusa, e ele é muito interessante porque ele fala sobre os ritos de passagem em relação às mulheres e ao princípio feminino que existem desde tempos imemoriais, como esse exemplo que eu estou trazendo da tradição da deusa, que remonta ao Paleolítico e o Neolítico.